com o quórum instalado, com a gentileza da presença do conselheiro Fernando Toledo, a coordenação de plenário para os mídias de sua competência. Ata da 35ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2022, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi realizada a sessão ordinária da Primeira Câmara sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente em exercício, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro Anselmo Roberto Almeida Brito, onde reuniram os senhores conselheiros. Conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente e passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 7345-2019, TC 2587-2020, entre outros relacionados à solicitação, denúncia e aposentadorias. Aprovados acórdãos números 984 a 990. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 331-2009, TC 3136-2010, entre outros relacionados à denúncia, auditoria e aposentadoria. Aprovados acórdãos números 991 a 994. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 13577-2013, TC 10436-2011, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos números 995 a 1006. TC 14516-2021 e TC 1088-2020, denúncia e representação, retirados de pauta. Não havendo mais processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente, Anselmo Roberto de Almeida Brito, facultou a palavra os senhores conselheiros Rodrigo Siqueira Cavalcante, o substituto Sérgio Ricardo Maciel, substituto Alberto Pires Alves de Abreu e o doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos informaram que estarão no evento da Atricom, portanto, não se farão presentes na sessão da próxima semana. Continuou facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão e votação, a ata relatada. Como votaria o conselheiro Alberto Pires? De acordo, senhor presidente. Como votaria o conselheiro Fernando Toledo? Senhor presidente, eu não componho essa Câmara, mas de toda sorte, se não houver contestação de vossas excelências, aprova a ata. Também concordo, aprovado. A condição de plenário, há mais alguma ata a ser lida, alguma situação pendente? Não, presidente. Grato. Excelências, antes de adentrarmos à ordem do dia, está franqueada a palavra a vossas excelências. Eu aqui de antemão só queria agradecer a gentileza, mais uma vez, da presença do Fernando, que proporcionou da cor da nossa sessão de hoje. Obrigado, senhor conselheiro. Em sendo assim, para a sua relatoria, o conselheiro Alberto Pires. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhora membro do Ministério Público, todos que nos assistem. Eu relato inicialmente em lista 5 processos de registro de atos de pensão. São os processos 3349-2020, do Alagoas Previdência, o interessado senhor Afrânio Medeiros da Silva. Processo 3349-2020, opa, é o mesmo, que houve um acerto aqui. Processo 3344-2020, também da Alagoas Previdência, a senhora Nadejane Madeiros de Barros Correia, também auxílio pensão. Processo 8090-2019, do Alagoas Previdência, interessada a senhora Maria José Austrégésilo de Ataíde Breda. Processo 3247-2020, Alagoas Previdência, interessada a senhora Maria de Fátima Rocha César. E o quinto processo e o último desse tipo, o processo 9423-2019, também do Alagoas Previdência, e a servidora desta Corte de Contas, ex-servidora, a senhora Sandra Brandão Ricarte. Todos os processos foram instruídos de alguma forma regular, tiveram parecer opinando pelo registro da pensão e
como faltou quórum, né, eu voto no sentido que seja ordenado o registro dos atos de concessões, também a devolução do processo administrativo original para a Alagoas Previdência, com a respectiva ciência, e a publicação para o fim de direito. É como eu voto, senhores e senhoras. Órgão ministerial para sua manifestação. Considerando que a praxe é trazer para julgamento em lista os processos em que não há divergência do voto com a manifestação do Ministério Público de Contas, eu apenas reitero os pareceres escritos que constam em cada um dos processos. Em discussão e votação, como votaria o conselheiro Fernando Toledo? Também eu acompanho o relator. Aprovado, Excelência. Senhor presidente, passo a relatar o processo de número 2703/2010. Tratam de vários, na realidade, de vários processos, né, em relação ao Fundeb, né? São os processos anexos 14.398/2010, 15.092/2010, 14.752/2010, 5.809/2011, 14.133/2010, 13.953/2010, 14.558/2010, 14.551/2010 e 15.648/2010. As unidades responsáveis são Minador do Negrão, Tanque d'Arca, Arapiraca, Porto de Pedras, Maravilha, Pouca da Mata, Dois Riachos, Quebrangulo, Taquarana, Coité do Noia, Paulo Jacinto, Porto Real do Colégio. E os responsáveis são a senhora Maria do Socorro Cardoso Ferro, Ronei Tadeu Valença Silva, José Luciano Barbosa da Silva, Amaro Guimarães da Rocha Júnior, Márcio Fidelson Menezes Gomes, José Mainar Tenório, Rosineide Barbosa de Araújo Camilo, Marcelo Ricardo Vasconcelos Lima, Alai Correia de Amorim, Bueno Higino da Silva, Marco Antônio de Almeida e senhora Maria Rita Bonfim Evangelista. O interessado foi o Ministério da Educação, o FNDE. Trata-se de ofício 261/2010 do FNDE-MEC, emitido pela Coordenação Geral de Operações do Fundeb, em que informa saldo remanescente em contas correntes para a movimentação de recursos do extinto Fundeb. Foi realizada comunicação pelos então auditores Ana Raquel Ribeiro e Anselmo Roberto de Almeida Brito, solicitando a notificação dos gestores para a manifestação quanto à maneira como estão procedendo com recursos financeiros que eventualmente sobrem ao final do exercício a que pertence. Em 7 de novembro de 2012, o Gabinete dos Auditores zerou o parecer 88/2012 da lavra da então auditora Ana Raquel Ribeiro Sampaio, concluindo por: assim, considerando as ponderações feitas acima e considerando ainda o baixo valor dos saldos remanescentes das contas, somos de parecer que este tribunal encaminha orientação ao responsável pela gestão das respectivas contas, no sentido de que aplique a totalidade do valor depositado na conta da Fundef no objeto vinculado. E, nesse sentido, mesmo sentido das demais recomendações. Após a gestora do Minador Negrão, apresentou resposta, o município Maravilha também e diversos. E, enfim, os autos seguiram para o Ministério Público e quiseram, por meio do despacho... Doutor Alberto, Oi. por gentileza, eu acompanho a leitura, parece-me que Vossa Excelência citou que teve participação minha nesse processo. Excelência, eu acho que nesse caso eu estaria, né, de participar, então eu sugeriria que Vossa Excelência retirasse o processo de pauta e assim que tivesse um quórum mais qualificado para fazer para deliberar e decidir a respeito, porque aí não teríamos quórum para, infelizmente, para deliberar e votar esse processo. Verdade, senhor presidente, eu esqueci disso. Desculpa que eu demorei a chamar a atenção de Vossa Excelência, porque o som estava baixo aqui, mas fica registrado que consignado em ata a situação posta. Por gentileza. Doutor Alberto, ainda com a palavra. Corretíssimo, senhor presidente. Obrigado, viu, pela gentileza. Trata, então, do último processo, o 11.036/2017 e o seu anexo 349/2017. A unidade é o Fundo Municipal de Saúde de Teotônio Vilela, responsável a senhora Isabelle Monteiro Alcântara Pereira. Trata-se de embargo de declaração. Trata-se de embargo de declaração apresentado pela senhora Isabelle Monteiro Alcântara Pereira,
Gestora do Fundo de Saúde do município de Teotônio Vilela, exercício 2017. A gestora foi sancionada pelo Acordo 92/2018, prolatado em 20 de 2 de 2018, de relatoria do conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, relator competente à época, e que concluiu pela aplicação da multa em razão de envio intempestivo da primeira remessa de SICAP do janeiro e fevereiro do ano de 2017. Que foi cientificado o autor da decisão, alertar que o não pagamento da multa acarretaria o envio à PGE e cientificar a direção do Funcontas. A gestora sancionada foi notificada no extremo da decisão via carta com aviso de recebimento em 24 de dezembro de 2018, apresentando seu recurso em 4 de janeiro de 2019, no qual alega, em síntese, que existem erros materiais, omissão e contradições no acordo, especialmente no tocante ao artigo utilizado para fundamentar a sanção, que foi o artigo 207 do Regimento Interno do TCE, mas deveria ser o artigo 48 da Lei Orgânica. Sendo assim, o relator não enfrentou a questão do dano erário e erro grave para sancionar a recorrente. Os autos foram direcionados a ex-conselheiro do relator, substituto relator, em observância à mudança dos quadros de relatoria, determinado pelo ato número 1 de 2019. Os autos seguidos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer 1955 de 2020 da 6ª Procuradoria de Contas, concluindo por, no mérito, opina o Ministério Público de Contas no sentido do provimento dos embargos, de modo que o Tribunal de Contas enfrente os argumentos de defesa apresentados pela gestora, suprindo a omissão da fundamentação sem efeitos infringentes na forma citada. Considerando-se tratar de matéria de defesa comumente ventilada por gestores justicionados do TCE e alcançados por decisões que lhes aplique a multa por descumprimento ao calendário de obrigações, a edição de súmula com o entendimento sedimentado deste acordo traria maior segurança, evitando rediscussões necessárias e colaborando para a celeridade e eficiência. Os autos foram encaminhados ao conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, visto que a interposição de embargo de declaração pela interessada em face do acordo 9 de 2 deveria ser apreciado pelo conselheiro relator que proferiu a decisão embargada, ou, na realidade, proferiu o que foi o relator, conforme o artigo 232 do Regimento Interno. O conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante suscitou conflito negativo de competência, concluindo que este conselheiro não possui competência para relatar os presentes embargos declaratórios, razão pela qual, com fundamento no artigo 39, inciso 10 do Regimento Interno desta Corte, suscita o conflito negativo de competência, em fato da decisão de folhas 15, devendo os autos ser remetidos preliminarmente ao Ministério Público de Contas para que se pronuncie a respeito do conflito e sejam remetidos posteriormente ao Gabinete da Presidência para deliberar. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer 25/26 de 2021, concluindo que, no momento atual, não há interesse público que justifique a atuação ministerial. Os autos foram reencaminhados para o Gabinete do Conselheiro Rodrigo Siqueira, que encaminhou os autos ao Gabinete da Presidência e evoluiu o Ministério Público com o despacho das folhas 72. O Ministério Público de Contas exarou o último parecer, número 901, 2022, e que diz: diante do exposto, ressalvado o entendimento oriundo das demais Procuradorias de Contas e a eventual mudança de entendimento a posteriores, entende que não há interesse público do feito. Este conselheiro substituto relator acatou a relatoria em função do ato número 1 de 2019. É o relatório, senhor presidente. O órgão ministerial dessa manifestação. Em as últimas manifestações do Ministério Público de Contas foi no sentido da ausência de interesse público nos processos com contas e, consequentemente, da desnecessidade de manifestação ministerial. Eu reitero os pareceres exarados nos autos, mas faço a ressalva do meu entendimento pessoal, como sempre faço, de que a manifestação do Ministério Público de Contas é obrigatória em todos os processos da Corte. Excelência. Senhor presidente, a competência deste acordo, peço vênia para passar, a disponibilidade também, pois o embargo de declaração ele foi oposto dentro de 15 dias, ou então houve a tempestividade e pela própria gestora. Resta então a admissibilidade tem seus requisitos completos. Da análise. Ultrapassar a verificação do pressuposto de admissibilidade, com preliminarmente enfrentar o conflito de competência suscitado, o conflito negativo. O artigo 232 do Regimento Interno, ao tratar de análise e julgamento dos embargos, prescreve que é funcionar como relator ou conselheiro que eu tenha sido também na decisão embargada. Contudo, partindo da interpretação constitucional do dispositivo, ao se referir ao conselheiro, trata-se não da pessoa física, mas da unidade judicante. Nesse aspecto, com a alteração do quadro de relatorias promovido pelo ato 1/2019, a competência
para apreciar o feito do Grupo 5, biênio 2017-2018, passou a ser desse conselheiro substituto, concordando, portanto, com o entendimento proferido pelo conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, em tal despacho. Por fim, saliento que o trâmite de tal procedimento foi respeitado, porém não se obteve pronunciamento sobre tal situação, por tal razão trouxe os autos ao julgamento. E, para ser mais breve, Vossas Excelências, né, são muito ocupadas, eu utilizei porque o primeiro acórdão foi proferido no plenário desta Corte. Porém, os embargos em teses teriam lá. Entretanto, as regras de competência e de processuais, elas se aplicam a partir da sua vigência, né? Então, o tal do princípio de tempus rege ato. E por isso eu trouxe a esta Câmara. E eu vou passar então ao mérito da questão. Se Vossas Excelências quiserem suscitar alguma preliminar, né, eu fico à vontade. Para mim, estaria superada. Do mérito dos embargos. Analisando as razões dos embargos, tem-se que o embargante alega erro material, contradição e omissão da decisão por não analisar a existência de dolo ou culpa. Quanto às duas primeiras alegações, a gestora suscita a existência de contradição e erro material, apenas elencando a fundamentação utilizada pela decisão embargada, sem apontar qualquer contradição ou erro material, justificando apenas que a multa não deveria ser aplicada e, caso fosse, deveria ser devidamente tipificada, inexistindo qualquer argumentação passível de ser enfrentada nesta decisão. Quanto à alegação de que o acordo do senador se omitiu em analisar a existência de dolo, culpa ou dano erário para que se tenha por grave infração cometida, vejamos. Sobre o tema, prescreve o artigo 48, inciso 2 da nossa lei orgânica. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até 1000 vezes o valor da UPFAL ao responsável por ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentada de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Nesse sentido, cumpre suscitar a teoria da culpa contra a legalidade que defende o mero descumprimento de norma explícita em texto legal, que corresponde à negligência do responsável. E de esta, a culpa adviria do próprio descumprimento da norma vigente, porquanto a conduta do infrator estaria maculada com o que a doutrina convencional chama de culpa contra a legalidade. Sob a aplicação da tal teoria no âmbito do controle externo, o Tribunal de Contas da União já proferiu o acordo de número 795-10/2014. E o TCU não realiza dosimetria objetiva da multa, comum à aplicação de normas do direito penal. Não há um rol de agravantes e atenuantes legalmente reconhecido, de modo a possibilitar a alteração objetiva da pena prevista em abstrato. Então, seria essa a mesma posição desse relator. No caso, em análise, o descumprimento da Instrução Normativa 2 de 2010 caracteriza-se como infração grave a norma regulamentar, pois tais informações são imprescindíveis para que esta Igreja Corte de Contas possa exercer suas competências constitucionais e resguardar o interesse público. E que, no mesmo sentido, o Ministério Público de Contas, no seu parecer 4061/2017, da primeira Procuradoria de Contas da Lavra do Procurador Pedro Alcântara, também defende que o envio intempestivo de informações gera graves óbices ao desempenho da atividade fiscalizatória desta Corte. O SICAP tem o objetivo e princípio de resguardar a publicidade com o fim de proteger o interesse público e garantir que os recursos públicos tenham a sua devida finalidade. Em caso, a sanção aplicada trata-se de reprimenda por infração à norma administrativa, clara e objetiva, que não exige dolo ou culpa, ou reprimenda, não entra nessa questão. E eu vou abreviar para Vossa Excelência, né, que é simples o raciocínio. Resta ainda salientar que, segundo o artigo 48.2 da Lei Orgânica, o relator do acordo embargado poderia sancionar o gestor em até 1000 UPFALs, mas, com base na razoabilidade e proporcionalidade, a sanção fora fixada em 100 UPFALs, ou seja, apenas 10% do valor máximo estabelecido pela lei, pelo que se entende que não houve nenhum abuso ou gravame excessivo ao se fixar uma sanção proporcional ao ato lesivo praticado pela gestora. E, quanto à proposta de edição de súmula suscitada pelo Parquet de Contas, faz-se necessário remorar o dispositivo no parágrafo 1º do artigo 926 do CPC, que determina: na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmulas correspondentes à sua jurisprudência dominante.
justamente aí onde está a questão. Precisa haver uma jurisprudência predominante. Assim, faz-se necessário que haja repetição do entendimento ora defendido, ao julgar que tais demandas, pois, na explicação do conselheiro Fernando Toledo, as súmulas são filhas da jurisprudência, o que torna imprescindível a reiteração do entendimento ora defendido em outros julgados. Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos presentes embargos para corrigir a omissão, fazendo constar razões expostas que demonstram grave infração à norma regulamentar. E, concluindo assim, com a questão da falta de quórum, né, eu passo a fazer o voto no sentido de que sejam conhecidos os embargos de declaração, submetendo a primeira Câmara desta Corte, por satisfeito seu requisito de admissibilidade, acatar o conflito negativo de competência suscitado pelo conselheiro Rodrigo, pois a alteração do quadro de relatorias promovida do ato número 1, 2019, a competência para apreciar os feitos do grupo 5, biênio 2017-2018, passou a ser deste conselheiro substituto. Dá parcial provimento aos presentes embargos de declaração para corrigir a omissão, fazendo constar razões horas expostas que demonstram a grave infração à norma regulamentar, conforme assevera o artigo 48, inciso 2 da Lei Orgânica da Ciência, por cópia da decisão, a gestora Isabelle Monteiro Alcântara Pereira, gestora do Fundo de Saúde do município de Tetuano de Vilela, da Ciência ao FUNCONTRA, da decisão e a publicidade para os fins de direito. É como eu voto, senhores conselheiros e novo Ministério Público. Em discussão e votação, conselheiro Alberto, nos seus embargos, o senhor está mantendo a sanção aplicada, fazendo a explicação que a multa ela obedeceu aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, nesse sentido? Isso, mas também, na realidade, fazendo uma correção de uma omissão no relatório do acordo originário sobre a questão da grave infração. Por quê? Porque o inciso 2 do 48, ele fala que o tribunal pode aplicar multa de até 1.000 bifaus com grave, né, que o dano seja grave, digamos assim, né, que o dano seja grave. E no relatório não há nada a respeito, simplesmente é objetivo, né, é uma multa objetiva. E aí eu estou aqui apresentando isso, exatamente, basicamente isso. Perfeitamente. Continua em discussão. Em votação, como votaria o conselheiro Fernando Toledo? Acompanhando o relator, senhor presidente. Da mesma forma, acompanha, assina-se com a palavra. Senhor presidente, encerro minha relatoria por hoje. Obrigado. Excelência, sendo assim, passa a minha relatoria. Inicialmente, como faço de praxe, informo que tenho 6 processos para o dia de hoje. Desses 6 processos, 4 são atos de pessoal, são aqueles que nós mandamos via ofício, que todos receberam, e só ratificando que, posto nesse ofício, tendo em vista que os atos concessórios obedeceram à legislação de concessão à época, eu trago o voto no sentido que nós façamos as devidas homologações, já antecipo meu voto, mas de parte também, passando a palavra ao Ministério para sua manifestação. Eu reitero os pareceres que foram exarados nos autos, né, todos no sentido do registro dos atos de pessoal, não havendo nada a acrescentar. Sendo assim, excelência, os processos estão em discussão e votação. Como votaria o conselheiro Alberto Pires? Vossa Excelência, senhor presidente. Como votaria o conselheiro Fernando Toledo? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Excelências, eu tenho outros 2 processos. Processo 14.516 de 2021, que é uma representação advinda do Ministério da Fazenda, especificamente da sua Secretaria de Previdência desse Ministério, subscrita pelo senhor Alex Albert Rodrigues, subsecretário dos regimes próprios de Previdência Social, tendo em vista as informações apuradas em representação administrativa promovida pelo auditor fiscal da Receita Federal, Silvio Everino Viana de Castro, em face da senhora Eronita Expósito, que seja essa a forma de pronúncia, Leão Lima, prefeita de Porto Calvo, exercício financeiro de 2021,
que, após a auditoria interna, constatou, por meio de demonstrativos de informações previdenciárias e repasses DI-PRS, constante do relatório de acompanhamento de acordo de parcelamento do sistema CADPREV-Intra, as seguintes pendências quanto às parcelas vencidas e não pagas em 16 de março de 2021. Acordo de parcelamento 2498 de 2013, não consta comprovada a quitação da parcela 1 de 60, no valor de R$ 10.180,69, acordo de parcelamento 2550 de 2013, não constando também a quitação da primeira parcela de 60 possíveis, no valor de R$ 7.122,97. O município foi comunicado das ocorrências, entretanto, não houve manifestação dentro do prazo assinalado. Os justificativos apresentados não são neados às irregularidades verificadas, resultando em registro de irregularidade no sistema de informações próprios dos regimes próprios de previdência de serviço público, CADPREV, no critério atendimento ao Ministério da Previdência, posso dizer assim, social, em auditoria interna no prazo, o que possibilitaria a suspensão do certificado de regularidade previdenciária e, consequentemente, o impedimento do município de realizar operações referidas no artigo 7º da Lei 9717 de 98, o que também tem previsão muito semelhante na LRF, que é a suspensão das transferências dos recursos voluntários da União. Seguindo a tramitação, o processo teve analisados a sua disponibilidade de forma precária inicialmente, conforme previsão regimental, e assim o processo deu seguida ao Ministério Público de Contas, que se manifestou através do parecer 2862. Doutora Estela, esse é o singelo relatório, doutora Estela. Bem, na representação, o Ministério noticia ao Tribunal de Contas a realização de parcelamento de débitos previdenciários pelo município e o posterior descumprimento desses acordos. Né? A gente vê, muitas vezes, essa situação de acordos para parcelamento de débitos previdenciários com o intuito de conseguir uma certidão de regularidade e conseguir realizar alguns negócios, e depois esses acordos são abandonados, gerando graves prejuízos, não somente pela irregularidade previdenciária do ente, né, impedindo a consecução de um certificado de regularidade previdenciária com todas as suas implicações, como também pelo dano decorrente dos encargos da mora. Ao se assumir um acordo de parcelamento, incidem juros, multa, enfim, e todos esses encargos, em razão de inadimplemento, eles devem ser assumidos de forma pessoal por quem deu causa ao inadimplemento sem uma devida justificativa. Então, nesse sentido, o Ministério Público entende pelo conhecimento da representação e determinação de apuração dos fatos, principalmente diante da possibilidade de dano ao erário. Excelências, eu peço venha para outra questão da competência, e porque resta claro que, sendo o ato praticado por gestor submetido à gestão desse tribunal, eu acho que patente a nossa competência para atuar a respeito, ainda mais porque a própria Lei de Regência, 9717 de 98, expressamente informa que são competências dos órgãos de controle interno e externo fazer esse acompanhamento dentro do seu mistério constitucional aqui, inclusive legal. Quanto à questão da admissibilidade, Excelência, de fato, as informações vieram todas de órgão próprio, subscrito por quem tinha competência para fazê-lo, indicando claramente o ocorrido, que, exatamente como relatou o doutor Estela, a questão da assunção de parcelamentos, mais descumprimentos das suas obrigações, o que pode dar causa, e fatalmente dará, quando há descumprimento, para a questão do atraso, juros e multas, o que, em regra, não nos parece adequado que o ente arque com essas situações, tendo em vista um provável situação de ordem pessoal levada a efeito pelo gestor. Sem falar
na questão também da possível suspensão das transferências voluntárias ao município e tendo o município a possibilidade, o potencial de arcar com esses valores em atraso, está evidenciada a possibilidade de o patrimônio municipal ser diminuído nesses valores indevidamente, tendo cuidado quanto a essas situações verificadas na ótica do patrimônio público municipal. Eu também sou do entendimento em que nós possamos aqui receber esta representação e, assim, citar o gestor para as suas manifestações, querendo, naquele prazo de praxe desse tribunal que é dado, inclusive juntar as documentações que entender necessárias a fim de comprovar as suas alegações. No mais, publicar essa decisão para os seus efeitos legais. Esse seria o meu voto, excelências. Em discussão e votação, como votaria com o senhor Alberto? Vossa Excelência, senhor presidente. Como votaria com o senhor Fernando? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Excelências, eu tenho por derradeiro o processo 6929 de 2021. É uma denúncia com pedido de cautelar protocolada pela empresa Silviane Cristina dos Santos Vicente, ME, em face do gestor de Maragogi 2021, Fernando Sérgio Lira Neto. Em suas razões, sustenta denunciante que foi publicado o edital de pregão acima referenciado, cujo objeto tratava de registro de preço para aquisição de materiais e equipamentos de informática, seguindo as especificidades elencadas no instrumento editalício. A denunciante afirma que durante a sessão pública ocorreram ilegalidades que justificaram a apresentação de impugnação administrativa com o fito de questionar o descumprimento das cláusulas editalícias por parte da empresa Formate, acredito que seja essa a pronúncia, Tecnologia Limitada, pelo fato de não ter apresentado o modelo do equipamento a ser eventualmente fornecido e tampouco o catálogo / folha respectivo, em suposta afronta ao item 8.2 do edital. Ocorre que o recurso apresentado foi indeferido sem sequer que a empresa impugnada tivesse apresentado contrarrazões, gerando, a seu sentir, um favorecimento à referida licitante. Nas alegações do pregoeiro, trazida nos autos da denunciante, sucintamente informou-se que os questionamentos da então recorrente caracterizariam, nas aspas, excesso de formalismo por parte da administração pública e que admiti-los poderia impedir a participação da licitante, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em restrição ao caráter competitivo da licitação, caracterizando medida de excessivo rigor. Indignada com o que entendeu ser uma resposta genérica por parte da administração pública, a denunciante impugnou pela admissibilidade do presente expediente, pleiteando cautelarmente pela suspensão do procedimento licitatório, para que, ao final, ocorra a anulação dos atos considerados ilegais, pois realizados em afronta, supostamente, ao princípio do julgamento objetivo e da proibição da adoção das condutas contraditórias pela administração pública. A denunciante fez constar dos autos os seus dados cadastrais, inclusive com cópia dos documentos pessoais, da sócia, cópia integrada de tal de pregão eletrônico, cópia do recurso administrativo e cópia de decisão de julgamento de tal recurso. O processo encaminhado a esta Corte de Contas, recebendo a sua admissibilidade preliminar, a seguir os autos, transitou ao Ministério Público, que se posicionou através do parecer 1860. Este é o sigilo relatório, o órgão ministerial para as suas manifestações. O parecer do Ministério Público é no sentido de conhecer da representação e determinação de apuração dos fatos, mas no tocante ao pedido de medida cautelar, de suspensão cautelar da licitação, não foram verificados os requisitos, né? Não se viu presente o periculum in mora ou fumus boni iuris, sem maiores aprofundamentos no parecer sobre a razão para essa conclusão, mas possivelmente porque o certame já tivesse em uma fase mais avançada. Nesse sentido, eu reitero essa manifestação no sentido de conhecimento
representação e determinação de apuração dos fatos e indeferimento do pleito cautelar. Excelências, também peço licença para tratar popular competência, tendo em visto que municípios já estão submetidos a esse tribunal, claro, a nossa competência para atuar ainda mais na possível utilização de recursos públicos municipais. Quanto à disponibilidade, excelências, observou-se, como já até adiantei no relatório, que a pessoa jurídica vem devidamente identificada, sobrescrita por seus procuradores legalmente constituídos, conforme procuração constitucional nos autos, endereço, e os fatos narrados foram redigidos de forma clara e objetiva, referidos à matéria regida por lei. Aqui foi um pregão eletrônico, então se aplica a lei do pregão de forma subsidiária à legislação que trata da licitação de uma forma geral. E o representado, como também já falei no início, é responsável por gerir recursos públicos e sim conta sobre a jurisdição dessa Corte de Contas, na forma dos artigos 4º e 5º de nossa lei orgânica. Então, excelências, a rigor, estariam atendidos, aparentemente, os requisitos para que se possa conhecer do recurso. No que diz respeito à medida cautelar, também verificando, eu vou só explicar, sem fazer a leitura aqui do texto extenso, em citar jurisprudência que vão ao encontro daquilo que vou informar. Na verdade, apesar da denunciante ter informado um fato a respeito do acontecido, ela, pelo menos nesse momento, não conseguiu, de forma assim, nem seria o caso de forma cirúrgica, informar o que, de fato, dentro de um rol de requisitos, não foi apresentado pela empresa que ela deveria apresentar. Apenas de forma genérica foi contado a esse tribunal o que ele entenderia ter sido feito e que não foi, e que causou estranheza foi a questão do recurso administrativo e da forma como esse recurso foi respondido, sem sequer citar a empresa denunciada. Então, excelências, eu também vejo que não estariam cumpridos todos os requisitos para a concessão da cautelar. Aqui no caso de formação do bom direito, ela não restou, ao meu sentir, prontamente comprovada. E quanto à questão também prazal do tempo, tendo em vista que a medida, como bem informou a doutora Estela, já estaria o procedimento em outras fases, não teria sentido fazermos essa suspensão, tendo em vista, ainda mais porque uma ata de registro de preço, claro, é importante que se tenha lá, mas na verdade nem obriga que a administração faça essas contratações de imediato, que pode inclusive o tempo transcorrer em óbito sem haver esta contratação. Então, eu entendo que nenhum dos requisitos para a concessão ela foi aqui comprovado e que o tribunal pudesse, assim, conceder essa medida de forma inicial. Evidentemente, os senhores sabem, apesar dos nossos normativos não tratarem da questão cautelar, mas isso já é algo pacífico, né, nos trabalhos da Corte, então também peço licença para apurar este arrazoado que é do conhecimento de todos. E indo já diretamente ao mérito, excelência, eu aqui trago o voto no sentido de, sim, conhecer da representação, citar o gestor para que se manifeste no prazo de praxe fixado pelo tribunal, que é de 15 dias, já pedindo que essa notificação seja feita no gabinete, a par do contido no artigo 31, inciso 28º do regimento interno dessa Corte, como de prazo acontece. No caso, indeferir por falta dos requisitos para a sua concessão a medida cautelatória solicitada. No mais, estabelecer o processo do gabinete para as medidas de outras para as providências próprias, após o que aqui eu estou entendendo ser feito inicialmente, e no mais precisar a decisão para os seus efeitos legais. Seria esse o meu voto, senhores conselheiros. Em discussão e votação, como votaria o conselheiro Alberto? Com Vossa Excelência, senhor presidente. Como votaria o conselheiro Fernando? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Excelências, assim, aprovado. E também a minha pauta de hoje está terminada.
Evidentemente, o conselheiro Fernando, não sendo originário desta Câmara, não tem processo para relatar, mas uma vez agradeço a sua presença para o quórum e posso então encerrar a pauta do dia, mas antes de encerrar a sessão, está novamente franqueada as palavras a Vossas Excelências. Não tendo quem queira fazer uso, está encerrada a sessão de hoje, convocando Vossas Excelências para o dia e horários normais de nossas sessões da primeira Câmara. Agradeço a todos.